Olá, eu sou a coach Fabi Granzotti, criadora da Imperativa Coaching, do programa exclusivo de equilíbrio emocional permanente. Hoje é o terceiro vídeo da série. Vamos falar hoje de um problema que incomoda muitas pessoas. E por conhecimento de causa, eu sei que os consultórios médicos estão cada vez mais lotados por problemas como estes. Então vamos lá. Em algum momento você já teve diarreia por ficar nervoso? Ou dores abdominais, dores na barriga, dor de estômago, estômago embrulhado. Problemas gastrointestinais são muito comuns para quem sofre de estresse emocional. Vou te contar então rapidinho o que aconteceu comigo e me levou à perda de 32 quilos. Em 2010, depois de vários estresses emocionais, eu fui diagnosticada com a síndrome do intestino irritável, que nada mais é que um filtro das suas emoções. Aquelas emoções que você não trata, que geram um estresse no seu corpo e é eliminado de alguma forma. Mas ainda assim, eu tinha uma vida tranquila, uma vida normal, apenas com restrição de alguns alimentos, e bem pouco. Mas veja, eu passei uma vida toda sem cuidar do meu emocional. Após 2 anos desse diagnóstico, aí sim é que veio o problema maior. A situação se agravou tanto que eu passei por inúmeros médicos e ninguém conseguia diagnosticar com exatidão qual era o meu problema. As dores abdominais eram terríveis e não ficavam só restritas a apenas a área do intestino. Era por todo o abdômen. Era uma dor comparada à doença de Crohn, tanto que um dos exames para confirmação que eu tive que fazer foi uma biópsia. Agora, você imagina uma biópsia no intestino? Muito bem, depois de 2 anos, continuando a não cuidar do meu emocional, continuando a não lidar direito com as coisas da vida, com aquelas coisas que me perturbavam, com o medo, com a insatisfação, com aquele não saber o que eu quero da minha vida, tudo isso que provavelmente alguém aí que está assistindo se identifique, ou várias pessoas, né? Depois de muitos exames invasivos, muitos problemas decorrentes desse problema inicial, eu não conseguia mais me alimentar. Então foi onde em alguns vídeos aí pra trás eu falei pra vocês que eu me alimentava com, sei lá, acho que no máximo eram umas 500, 600 calorias por dia. Porque a minha refeição se resumia a uma porçãozinha de 1 colher de sopa, ou um pouquinho mais, 2 colheres de sopa por aí de arroz, um pouco de carne, carne branca ou carne vermelha, ou um dos dois. E batata cozida ou assada. Era isso que eu comia, gente. E aí vocês imaginam, em 1 ano eu perdi 32 quilos. A média saudável é se perder 1 quilo por mês. Faz as contas. Bom, por Deus eu não fiquei mais doente, mais debilitada do que eu já estava. Eu perdi, acho que primeiro, todos os meus músculos, porque eu não tinha forças mais. Perdi uma grande parte da minha vida, perdi 2 anos da minha vida, né? Em médicos, remédios que me deixavam pior do que melhor. Enfim, resumindo, o que eu quero dizer para vocês é que se nós não tratamos das nossas emoções, se nós não as conhecemos, reconhecemos e controlamos elas de forma saudável, o seu corpo é quem vai sofrer. O mesmo problema é detectado no estômago, outro órgão de filtro das emoções. Pessoas com gastrite, com úlcera nervosa, com aquela úlcera que mais parece uma anaconda. Gente, isso pode se tornar uma doença ou doenças muito graves. Se, por exemplo, eu não tivesse tratado meu emocional, eu ainda estaria naquela situação. E hoje eu estaria com outros problemas vindos daquele inicial. Percebe? Começou pelo intestino, mas hoje, certamente, no estado que eu me encontrava, já teria avançado para outros órgãos. Depois de muitos exames, depois de muito trabalho, encontrei uma bênção de um médico maravilhoso que conseguiu finalmente encontrar o diagnóstico definitivo para o meu problema. Simples assim. Síndrome do cólon irritável. Percebe que em 2010 era a síndrome do intestino irritável? Já passou para o cólon. Ou seja, se eu não tomasse uma atitude, passaria para onde? Depois disso poderia vir... Nem vou falar. Portanto,
Não quero ver mais ninguém sofrendo por isso. Trate do seu emocional. Procure se autoconhecer. Viva de uma maneira feliz, congruente com aquilo que você pensa. Congruência é pensar, falar e agir. Você está sendo congruente na sua vida? Então comece a ser. Um emocional doente transforma um corpo doente e uma mente devastada. As pessoas se perdem e não voltam mais para trás. Até quando você vai viver sofrendo? Chega de sofrimento! Chega de sofrimento na sua vida! Avante! Bora lá mudar sua vida. Um beijo no coração e muita gratidão. Até!